Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Rosa. Ainda aprendendo, né? A comunicar aí com essa lente, né? Com essa outra lente, com essa luz. Graças a Deus tem 3 luzes aqui reais, né? Com alma, espírito e escuta e coração para não parecer assim vazio, né? Pai Francisco está mais estudado nessas tecnologias. Eu tenho meus serviços são outros, certo? Inclusive, né? É um pouco por isso que eu que falo deste tema, que é um tema que a gente tentou falar já, que é o Apocalipse. O que é o Apocalipse? O que é o fim do mundo? O que é o fim dos tempos? O Ragnarok, né? O que tantas religiões vieram dizer do momento atual, certo? O que acontece, meus amores? Tudo na Terra, no espaço, na galáxia, no universo é cíclico. A luz é uma coisa que se move sempre. Então, se a luz se move, não existe luz parada, você entende? Que é logo na velocidade da luz, né? Quando a luz se move, alguma coisa se escurece, certo? Então, a gente precisa entender que os momentos de sombra e iluminação, eles são um movimento astral, não necessariamente de caráter do humano, mas todo movimento astral reflete no caráter no ser humano, na natureza, nos animais, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa é se embasar nas leis universais. Embora haja os ciclos e que mais ou menos de 1000 em 1000 anos a gente vai passando pela mesma coisa, e aí um marco de 2000 anos é uma coisa mais intensa, aí depois nós vamos ter 1000, que é uma coisa média, 2000 anos, uma coisa mais intensa, certo? O que esses ciclos astrais trazem para nós, né? Luz, né? E o que a luz, ela revela? Aquilo que estava escondido, aquilo que estava subentendido, aquilo que estava manipulado, entende? Então, quando o mundo rui, é quando as mentiras desse mundo não sustentam mais. Então, por isso que o Apocalipse ele acontece, porque a força da luz revela. Só que a força da luz revela coisas difíceis dentro de nós também. E nem sempre o ser humano está pronto para lidar com as próprias sombras. Por isso que uma das imagens de fim do mundo que pensamos é o dilúvio. Então, quando você vai ler as profecias, né, seja elas que estão presentes na Bíblia, sejam aquelas que estão presentes nos mitos, seja aquela... Como é que chama aquele moço que previu aí o fim do mundo? Nostradamus, né? O que elas querem dizer? Tem que lembrar que as previsões são um estudo do ciclo, é uma sabedoria e uma acástica, vamos dizer assim, né? Eu acesso algo, né, que é uma estatística, uma representação que se passa oniricamente. Então, toda a previsão profética, ou seja, não eu ter uma visãozinha de que minha mãe vai cair ali da escada logo em seguida, né? E achar uma melancia, não sei, né? Essas visões que englobam a humanidade, não o humaninho, ela vai vir necessariamente em imagens oníricas. Então, quando falamos do dilúvio, nós estamos falando da energia emocional. Percebam o momento que estamos passando em planeta Terra. É um momento em que está difícil ficar alienado. Tem que reforçar, assim, quase fazer uma lavagem cerebral para ficar bem alienado mesmo. Claro que tem aqueles que sabem muito bem fazer a lavagem cerebral para alienar ao máximo. Só que mesmo assim está difícil. Aí você começa a ter as compulsões.
para tentar não se ver, não se enxergar. Então, quando na Bíblia diz que um na varanda irá estar em pé e o outro está caído, é porque um não vai passar por essa prova da água, que é ser inundado, sequestrado, dominado, entender, perceber que você também é um ser emocional, certo? Por isso a ansiedade, a depressão, já pondo um gancho aí no que o Pai Francisco vai falar proximamente, por que que no fim do mundo tem tanta depressão, né? Por que que no fim do mundo tem tanta ansiedade? Porque exatamente essa visão não está confortável, nós não estamos tranquilos. Mesmo porque aqueles que nem imaginam que existe uma conversa esotérica, religiosa, filosófica sobre uma possibilidade do fim do mundo, está vivendo isto. Porque é muito maior. E há outro arrebatamento que o Apocalipse traz é pelo fogo. Neste momento, as maiores provas vão ser de fogo. Por isso estamos vivendo guerra. Por isso estamos vivendo muitas brigas, casais não conseguem mais ficar. Mas você entende que foi a reação da água nos conflitos emocionais internos, né? Já nos conflitos maiores, como guerras, é uma reação mesmo de poder, tá? O fogo é usado muito para o poder, né? Imagine, em pleno século XXI, você deflagrar uma guerra de proporções internacionais. É claro que existe um porquê, né? Não é nenhum... O próprio dano moral, né, que uma guerra traz para a humanidade, o próprio medo que uma guerra gera para a humanidade, já é em si, né, o aproveitamento da energia apocalíptica, porque essas pessoas grandes, elas sabem o que estão fazendo, né? Se a luz está chegando e eles vão ser revelados, o que eu preciso trazer? A pessoa para a maior inconsciência possível, que é o medo, que é a raiva, que é o ódio. Aí eu fico cego. E aí mesmo aquela luz do sol apocalíptica trazendo as revelações, as transformações, as mudanças, o fim do mundo, que é uma visão. Como eu disse da outra vez, existe velho mundo, existe novo mundo. O mundo não é planeta. Ah, mas já acabou civilizações como Atlantis, como Lemúria. Não sei se podemos dizer que Lemúria esteve fisicamente aqui, tá? Mas vamos dizer, até onde conheço Atlantis, sim. Ah, mas essas civilizações acabaram, não teve mais... Gente, não é bem assim, não. A morte da civilização, os incas e os astecas eram civilizações que foram desaparecidas. E nós somos relativamente contemporâneos, temos registros históricos desse desaparecimento. Quem era a galera que estava lá na Ilha de Páscoa, não é? Civilizações como o Egito desapareceram. Só que agora o planeta é muito mais populoso do que naquela época. Então as civilizações vão desaparecendo, a outra já está acendendo, a outra já está acendendo, a outra já está acendendo, entende? Então nunca houve um fim do mundo real. O que são as pirâmides, se não remanescência de uma tecnologia que foi destruída? O que existe é muito apagamento. A humanidade poderia estar em outro lugar se tantas bibliotecas não tivessem sido queimadas, se tantas pessoas não tivessem sido queimadas. Pessoas são bibliotecas vivas, porque muito conhecimento oral, por isso que nós viemos como espíritos falar. Porque a vida é em ato contínuo. Não existem vidas passadas, existem corpos passados. Certo? Então, vem o poder que quer manter a Terra, né, dentro do ciclo de luz e sombra, no mais baixo possível que a Terra vai fazer, a humanidade vai fazer. Por quê? Quanto mais gente para eu escravizar, melhor. É absurdo, mas é verdade. Essas pessoas que se organizam também para o progresso, porque as trevas trazem um tipo de progresso também, entende? Até progresso moral, para algumas pessoas que estavam ali meio
em cima do muro, vê o trem que pode piorar e fala, ai não, acho que não vou por ali não, deixa eu ir pela estrada do bem. Entende? Às vezes as trevas, elas vêm ensinar, né? Então a gente não pode condenar. A luz não julga nem condena, a gente tem confiança divina, né? Mas a gente maneja. O que a gente maneja? A gente não deixa que... Qual que é a minha luta como Rosa Palmeirão? Qual foi a minha luta em todos os meus corpos passados? Que move? O que me move, senão a libertação? O meu maior, né, meus orixás são Xangô e Iansã, 2 orixás que trabalham fogo, 2 orixás da linha da justiça, da linha da lei. Então, cabe a mim, como essência, né, trabalhar pela manutenção da lei, da justiça. Então, minha alma busca esse aprendizado e essa instrumentação do fogo. Mas existem almas que são só água. Uma Mãe Maria, né? Ela também está trabalhando pela liberdade, mas diferente de mim, ela está resgatando as pessoas emocionalmente delas mesmas, do abandono, de outras coisas. Eu trabalho com a fase do empoderamento, de construção da vida, de tome nas suas mãos, mas tem fases que tem pessoas que estão precisando assim, do colinho da Maria, entende? Porque a gente tem que estar pronto para estar liberto também. Uma criança precisa de orientação. O que eu estou chamando a gente é para a vida adulta. Eu trabalho com gente adulta, entende? Eu venho saber quem é que você quer se libertar. Por isso que eu falo de fim do mundo. Por quê? Porque o Apocalipse, uma época como essa, uma conjunção astral que só acontece daqui a 2000 anos, ela é um salto quântico, como vocês dizem aqui, para uma alma. Ela é uma grande oportunidade, porque é quando aperta que a gente traz o melhor ou o pior da gente. Que a gente entende que ali quando a gente estava no 6, o 6 é o número do meio, tá? Então, pessoas que vieram com o número de destino 6 em época apocalíptica, você está para escolher entre a luz e a sombra. Preste atenção, né? Saia de cima do... Eu recomendo a luz, porque aqui é um caminho de muito mais alegria e satisfação, realização, amor, profundidade. E é maior. O caminho das trevas também é um tipo de progresso, sabia? Um progresso mais rápido no sentido de que ele é mais curto. O fim das trevas acontece logo ali. O fim da luz nunca não tinha notícia. Eu sei onde acaba a caminhada das trevas, mas não sei onde acaba a caminhada da luz. A gente supõe os nossos mestres, porque eu como espírito também tenho os meus mestres, também tenho os meus guias, né? Eles também têm visões, mas eles também não sabem, entende? Mesmo quem está acima de mim. O que a gente sabe é como a gente pode pôr ali aquele maior telescópio, ele chega até certa parte, mas não chegou no fim. E essa é um pouco da nossa consciência, e as consciências dos mestres, as consciências, né, dos arcanjos, dos devas. E como cada cultura vai chamar as grandes almas, os grandes espíritos, né, que tem consciência mais elevada e maior que a gente. Então, quem escolheu nascer em planeta Terra agora, escolheu se dar um grande desafio. Então, por que Jesus Cristo vai falar do joio e do trigo? É você que vai escolher se você é joio, que você é trigo. Mas tem muito joio aí achando que é trigo. E tem até trigo achando que é joio, que é um absurdo, mas tem. Então, não é exatamente o que você sabe. Às vezes você vai sair da terra achando que é trigo e tá aí no conjunto do joio, mas você vai estar junto com outros joios. Porque agora tá difícil de ficar mais misturado. Sabe quando, tipo assim, tem uns meninos adiantados e uns meninos atrasados. Aí junta os meninos adiantados e os meninos atrasados para ver se os meninos adiantados adiantam os meninos atrasados. Só que chega uma hora que os meninos atrasados vão atrasando os meninos adiantados, ainda tendo quedas. Quer dizer, eu posso retroagir, como eu te disse. O progresso pelas trevas também é um caminho, né? Então,
Aí o que eu faço? Não, tá na hora de dividir. Tá na hora da gente separar os meninos bons dos meninos que não conseguiram subir, porque senão vai todo mundo pro ralo. E aí a gente aproveita um momento astral, por isso que eles chamam de guerra astral. Por quê? Porque os trevosos também sabem que existe esse momento e vão tentar angariar o máximo de joio possível. Aí o pessoal da luz está tentando angariar o povo da luz, tentando deixar as pessoas conscientes, porque a natureza vai sobreviver. Não crie formas, pensamentos apocalípticos, como a gente vinha dizendo. Porque existem formas, pensamentos, aí eu vou corrigir, porque o pai Francisco veio aí com um conceito mais bonito, né? Que na verdade ele está certo, sabe? Fala mais mesmo. Campo gravitacional, campo sincrônico, magnético. Não crie esse campo magnético para ti, para a tua vida. Porque, sinceramente, se você olha para o mundo e fala, o mundo vai acabar logo ali, dá uma preguiça de viver, né? E o que eles querem é que a gente tenha preguiça de viver, porque é vida que gera vida, né? O que eles querem é que o preconceito continue, porque preconceito gera guerra, gera desculpa para a guerra. Xenofobia gera desculpa para a guerra, soberania gera desculpa para a guerra. Eles querem a globalização sem a multiculturalização. Por quê? Porque a multicultura, ela vai trazer a quebra dos preconceitos. E a quebra dos preconceitos, elas libertam. Porque as culturas não viram mais uma prisão, e sim uma escolha. Uma escolha que você pode, inclusive, andar entre elas, né? Uma escolha que você pode beber. Uma das coisas que o Apocalipse vem trazer dentro da revelação é a união do Sol do Oriente com o Sol do Ocidente. O que isso quer dizer? Quer dizer que os ensinamentos e a cultura do Oriente, os ensinamentos e a cultura do Ocidente precisam se ver para se equilibrar. Porque uma viu um ponto de vista que a outra não viu. Não é uma melhor que a outra. E assim as culturas ancestrais e sabedorias ancestrais estão ascendendo também. Nunca se falou tanto de orixá. Nunca se falou tanto... Nunca... A Umbanda, o que eles chamam de Umbanda, já existia muito antes do Dr. Zélio de Moraes, né? É uma cultura familiar. Mas com o Apocalipse, com a revelação, com o reencantamento do mundo, os velhos vieram para falar para nos ajudar a dar o salto quântico. Porque lembra que a nossa encarnação, ela é coletiva. Então, os meus ancestrais que não, às vezes, não puderam, não tiveram coragem de vir, vão se beneficiar com o nosso salto quântico, né? Então, a tarefa é mais difícil, mas os ganhos são muito maiores também. Então, a gente está num momento em planeta Terra onde a gente recebe um tanto de alma com pouca ambição, que são essas crianças cristais, essas crianças arco-íris, e essas crianças que ainda não sacaram muito como é o planeta Terra, um planeta competitivo, e ficaram um pouco assim, nossa, mas só paradinha eles já fazem uma diferença no campo, né, vamos dizer, na frequência terrestre, né? Mas é muito importante a gente olhar para essas crianças, para esses adolescentes, para que eles não caiam em compulsões, para que eles não caiam em superficialidades que não vão alimentá-lo, que não vão, porque essas almas são almas mais profundas, certo? E para que eles não caiam também na vontade de voltar para o mundo espiritual, certo? E tem as almas de grande ambição, que são aqueles motores que vieram fazer umas puxadas. Só que mesmo essas almas, elas são um pouquinho mais coletivas, então elas têm menos força de puxar do que as almas mais amparadas da nominação, porque sozinho se vai um pouco mais rápido, né? Você vai um pouco mais rápido. Uma coisa que eu, como Rosa, vou depois trazer uma cultura de libertação coletiva para vocês entenderem a cultura da paz, aproveitarem esse tsunami que é o fim do mundo, né? Para surfar, para velejar, para ir para os bons lugares, porque vocês nasceram gente e gente é diferente, né?
E, gente, é muito, 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 muito interessante. O fim do mundo é interessante. Como algo a ser contemporâneo de um movimento planetário desse. O planeta Terra é um planeta berçário. Vamos sempre ter almas novas trazendo vindas para cá, né? Mas existem momentos em que a gente tem que organizar a casa. Tipo, fizemos uma defumação na casa, tem hora que a gente precisa tirar o que está muito denso, né? Ah, mas é castigo? Não é não. É só separar a turminha que quer ficar só no fundão, deixar eles sendo felizes lá no fundão e deixar a turma que quer ir para frente, continuar o caminho para frente, entende? Então, é sobre isso o Apocalipse. Então, como fazer para sobreviver ao Apocalipse? Né? Como estar bem no Apocalipse? Primeira coisa é não acreditar no mito de que o tempo está correndo. Porque o tempo está correndo, isso é fato. Como explicar isso? Porque há um aceleramento do tempo, da impressão, da percepção do tempo, certo? O tempo está passando mais rápido. Por quê? A gente está densificando e a coisa está ficando mais rápida. Só que se eu consigo ir para outra vibração, eu vou ter uma expansão de tempo. Não sei se vocês já repararam que tem pessoas que são capazes de fazer coisas, muitas coisas. Essas pessoas já estão experimentando outra parte, outra densidade, outra frequência, outra extensão do tempo, porque o tempo é relativo. Então, a primeira coisa que eu não posso é entrar na velocidade do tempo comum, que está neurótico, que está desumano, que está escravocrata, que está ansioso. Eles bombardearam a gente com informação para que quando tirar as informações relevantes, a gente não perceba. Então, a gente tem que ter paladar e começar a se nutrir e ser guardiões das informações, porque como aconteceu há 2000 anos atrás, como aconteceu há 1000 anos atrás, vai ter perseguição de conhecimento. Vai ter desaparecimento. Vocês já viram que queimaram vários museus nos últimos anos aqui no Brasil? Vai ver, pesquise no mundo. Essas pessoas seguem como um protocolo porque elas entenderam as leis. Mas nós, da luz, também entendemos a lei e viemos aqui te ensinar. Porque é sempre um pedacinho. Mesmo nos momentos de maiores guerras, sempre há um paraíso também no planeta. Sempre. O negócio é não estar culpado de estar no paraíso. Porque aí a gente começa a ficar culpado. Tem tanta gente passando fome, tanta gente na guerra, eu não vou ficar bem. Não. Entenda o que você pode fazer de diferença para o que estiver perto. Ah, mas aí eu não vou lá no Cazaquistão. Não, deixa o povo do Cazaquistão. Deixa quem sentir a paixão para o Cazaquistão. Tem gente que é chamado para essa missão. Tem que escutar qual é a sua. E saiba que a espiritualidade organizou para ter gente que precisa em cada lugar neste momento apocalíptico. Jesus retorna assim, trazendo almas que estão trabalhando na linha crística em cada lugar, fazendo pequenas células, porque se as trevas estão ali repetindo o protocolo, nós como luz também estamos sabendo como fazer para reverter isso, para trazer isso como uma energia positiva. Porque qual é a nossa ideia? É que tem um máximo de pessoas que não são arrastadas por aquelas não querem. Porque, infelizmente, existe enganação, existe sedução, existe indução, existe manipulação. Então, a luz trabalha para que você tenha garantido o seu livre-arbítrio. Mas se você quer, tem consciência e quer escolher carafunchar lá na lama, não é na lama de Nanã, que na lama de Nanã até que é bom, né? Na lama tóxica, seja feliz na sua toxicidade, né? Mas não vai toxicar os outros. Só que é claro que a assombração sabe para quem aparece. É difícil, né? 2 narcisistas ficam medindo força. É muito mais fácil dominar alguém que não é narcisista. Então, o lobo fica procurando um cordeirinho. Só que a gente acha que a gente é cordeiro. Tem até uns que são cordeiro mesmo, mas o que tem de leão, de onça,
Aqui, meus amigos, não precisa ter medo de lobo. E lobo solitário é muito diferente que matilha. Se você é da matilha, é outra história, né? Porque lobo desviado é solitário, lobo na matilha é matilha. É outra força, né? Outra força. Então, o Apocalipse é um momento para que a gente entenda que a vida é em estado contínuo e que este é um momento circular, cíclico, que vai se repetir. Então, não preciso me desesperar. Porque a energia do caos, a energia do desespero, a energia do caos está circulando para a reorganização, certo? E porque tudo tem ação e tem reação. Então, vai se criando densidade. Eu vou tirando uma montanha aqui, né? Eu vou tirando uma floresta ali. Eu vou criando relacionamentos tóxicos. Eu vou manipulando as mentes para que a sexualidade seja doente. Eu vou pondo as pessoas umas contra as outras para que a violência aumente. Eu vou trazendo medo para as pessoas. Eu vou começando a criar um negócio que a gente já não está dando mais conta. Aí a natureza faz uma reação energética para consumir. E o momento apocalíptico, né, é sempre um momento que vai para uma outra polarização. Então, se você estava num mundo muito mágico, ele vai se transformar num mundo racional cético. No caso nosso, a gente está num mundo racional mais cético, que vai se reencantar, sabe? A gente vai viver essa... E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos egos internos para a gente não criar ego espiritual e estar aí projetando preconceitos, projetando julgamentos, projetando um tanto de ideia errada em nome de alguma doutrina, de alguma escola, de algum rito. Lembra que um dos aprendizados do Apocalipse, que alguns estão no aprendizado já do amor, outros estão no aprendizado do fogo, lembra? Da justiça, né? Então, um dos aprendizados do Apocalipse é o respeito incondicional. Nem todas as almas estão no aprendizado do amor incondicional, porque temos vários níveis de alma em planeta Terra, certo? Algumas pessoas estão no aprendizado já de amor e sabedoria, né? E outras, né, estão no aprendizado do que é correto, do que é justo, do que é equilibrado, do que é a lei, né? Aí é um aprendizado do fogo. Em breve nós vamos ter a construção. E por que é o aquário, a era de aquário, né? Aquário é o ar. Para você equilibrar o fogo, para você equilibrar a água, para você equilibrar, né? Você precisa de compreensão, você precisa desse ar circulando, né? Desse sopro divino, dessa compreensão. Fevereiro é o mês do ar, é o mês que Buda, né, alcançou um nirvana. Então é um mês, né, que você tenta compreender, porque lembre-se, somos uma só existência contínua em corpos diferentes. Só que não conseguimos lembrar de tudo, então a gente está treinando para lembrar de tudo. Estamos treinando para dar conta de ter a consciência do tamanho de toda a nossa consciência. Então, o que a gente faz? A gente vai acendendo pontos de consciência, a gente usa 10%, 15% do nosso cérebro. Eu não, no mundo espiritual eu já uso mais, né? Como Rosa, eu consigo estar em vários lugares, porque eu já consigo usar muito mais da minha consciência. Esse é um dos aprendizados do fim do mundo, essa é uma das revelações do fim do mundo, você ter mais força mental. Por isso que está rolando tanto aí, manifeste o seu dinheiro, manifeste o seu amor, manifeste, porque a galera sacou que tem como manifestar, mas a galera também sacou que tem como engalobar, né, e ganhar dinheiro aí fingindo que isso acontece, né? Não é porque é real, mas nem todo mundo que está ensinando na internet sabe, né, o que é a lei da atração, na real. O que é criar um campo sincrônico, um campo quântico, ou até mesmo uma forma de pensamento que pode te ajudar, né? Então, o fim do mundo ela é um desafio para que a gente permaneça lúcido, né? E para isso é importante você começar a entender o que o povo que não quer o progresso está destruindo. Por exemplo, a água. Então, quer dizer que eu beber uma água
boa vai fazer diferença. Quer dizer que estar banhando-me numa água boa vai ser diferente para mim, vai me fortalecer. Estão destruindo a floresta. Quer dizer que floresta vai me fazer bem. Tá na floresta boa, vai fazer. Estão envenenando a comida, estão comendo comida sem veneno. Estão exagerando no remédio, estão parar de tomar remédio e começar a procurar coisas naturais. É você entender o caminho, né, que está levando com que só uma partezinha do mundo seja dominadora de uma grande parte da humanidade. E que se apropria o próprio planeta Terra sem considerar a identidade, a alma de uma montanha, de um rio. Uma montanha é um grande espírito, não é uma coisinha pequena, né? Um rio é um grande espírito. E aí eles estão matando esses seres que nos protegem, que nos equilibram. Mas eles são imorríveis, né? Uma hora eles voltam. Mas como contemporânea de vocês, prefiram tê-los ainda, né? Porque eles fazem uma diferença. Então o Apocalipse é isso, não é algo para a gente ter medo, é algo para a gente estar atento. Porque se você tivesse medo, não tinha nascido. Tem muita alma, inclusive, não nascendo porque está com medo, né? Porque as energias estão mais intensas, porque o joio, a separação do joio e do trigo está acontecendo. Então, aquilo que vibra mais baixo está mais concentrado, mais polarizado e pode te puxar mais para baixo. Aquilo que vibra mais no alto está mais concentrado, mais polarizado e pode te puxar para o alto. Então, é um momento de revelação, elevação, iluminação, ascensão coletiva e de queda coletiva também. Tudo é polar neste planeta, tá bom? Então, se tem gente caindo, tem gente subindo. É isto.